Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui com a gente. Hoje o papo é sobre um ponto central para o funcionamento da Câmara de Caxias do Sul, o processo legislativo. Vamos focar especificamente naquelas regras que dizem como as coisas andam por lá, sabe? Artigos 138 a 170 do Regimento Interno da Câmara. É um documento de 2014, mas já com as atualizações. A ideia é entender essa trajetória. Como é que uma proposta vira uma norma, uma decisão oficial? Vamos ver os tipos de proposição, como elas tramitam, o que são emendas, substitutivos, até chegar na redação final. Bora desvendar isso? Exato, esses artigos eles são como o manual de instruções, né? Detalham as ferramentas, os caminhos que os vereadores e outros atores usam para propor, para debater as regras e as ações aqui no município. É a engrenagem mesmo do processo legislativo local. Certo. Então, para a gente começar, quais são essas ferramentas que a Câmara usa para legislar? O artigo 138 fala disso, né? Isso. Basicamente, são 5 instrumentos principais, sabe? Primeiro, emendas à lei orgânica, que é para mexer na lei maior do município. Depois, leis complementares e leis ordinárias, que são as leis do dia a dia, digamos assim. E aí tem os decretos legislativos e as resoluções. Ah, ok. E um detalhe importante: toda proposta, não importa qual desses tipos seja, tem que vir junto com uma justificativa ou uma exposição de motivos. Tem que explicar o porquê daquilo, qual o objetivo. Faz todo sentido, né? Tem que ter um fundamento. E para mexer na lei orgânica que você falou, que é tipo a Constituição da cidade, imagino que seja mais complicado, certo? Com certeza, é bem mais rigoroso. O artigo 139 detalha isso. Para começar, a proposta tem que partir da maioria absoluta dos vereadores, ou seja, mais da metade deles. Uhum. Depois, a discussão e a votação não são feitas de uma vez só. São 2 turnos, com um intervalo de pelo menos 10 dias entre eles. E para aprovar mesmo, precisa de 2/3 dos votos de todos os vereadores. E isso nos 2 turnos. Nossa, 2/3 nas duas vezes. Exatamente. E a promulgação, quer dizer, a oficialização da mudança, é feita pela própria Câmara, pelo Legislativo. Não passa pelo prefeito. É um processo com barreiras altas mesmo, para garantir estabilidade para essa lei fundamental. Entendi. É feito para ter um consenso bem forte. E as leis mais comuns que você mencionou, as ordinárias e complementares, quem é que pode iniciar um projeto desses? Então, para essas leis, o instrumento é o projeto de lei. O artigo 140 define isso. Elas tratam das matérias que são da competência do município e essas sim precisam da sanção do prefeito para virar lei de verdade. Certo. E quem pode propor? Aí o leque é maior. O artigo 141 fala disso junto com o parágrafo único do 140. Pode ser um vereador sozinho, uma comissão da Câmara, uma bancada partidária, o próprio prefeito. E, o que é bem interessante, pode vir por iniciativa popular. Iniciativa popular. Como é que funciona isso? O pessoal da rua pode propor uma lei? Basicamente, sim. É um mecanismo de participação direta. Mas tem uma regra, claro. Precisa apresentar o projeto com assinatura de, no mínimo, 5% dos eleitores de Caxias do Sul. Ah, 5%. É um número considerável, né? É sim. Mostra que a ideia já tem um certo apoio na comunidade antes mesmo de começar a tramitar oficialmente lá na Câmara. Bem legal esse mecanismo. Agora, você falou também dos decretos legislativos e das resoluções. Disse que esses não precisam da sanção do prefeito, né? Qual a diferença, então, entre eles? Os 2 são atos que a própria Câmara decide e promulga, geralmente pela mesa diretora. A grande diferença está no alcance, no efeito. Os decretos legislativos, que estão lá no artigo 142, tratam de assuntos político-administrativos que têm efeitos fora da Câmara. Fora. Tipo o quê, por exemplo? Olha, por exemplo, aprovar ou rejeitar as contas do prefeito todo ano, cassar mandato de prefeito ou vereador, claro, seguindo a lei federal, conceder títulos tipo cidadão caxiense, autorizar a Câmara a mudar de endereço. São decisões internas, mas com impacto externo bem claro. Entendi. Os decretos olham para fora. E as resoluções? As resoluções, descritas no artigo 143,
cuidam mais das regras e decisões com efeito interno da Câmara. É para organizar a casa, sabe? Ah, tá. Para eles mesmos se organizarem. Isso, conceder licença para vereador viajar em missão oficial, organizar os serviços administrativos da Câmara, aprovar ou mudar o próprio regimento interno que a gente está discutindo agora. Tudo que for norma para a economia interna da Câmara passa por resolução. E a iniciativa para esses dois, decretos e resoluções, segundo o 144, pode vir de vereador, bancada, comissão ou da mesa diretora. Certo. Agora, pensando na dinâmica lá dentro, e se, por acaso, vários vereadores têm ideias parecidas sobre o mesmo assunto? Sei lá, aparecem 3 projetos diferentes sobre ciclovias. Como é que fica? Vira uma bagunça? O regimento tem uma solução para isso, lá no artigo 145. É para organizar mesmo. Quando chegam proposições com conteúdo similar ou que tratam da mesma matéria, elas são apensadas. Apensadas. O que é isso? É como se fossem juntadas, administrativamente falando, àquela que foi protocolada primeiro. Passam a tramitar juntas, sabe? A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJOC, que é a principal para analisar a legalidade, pode até criar um texto novo, um substitutivo, tentando unir as ideias de todas elas. E se uma dessas propostas, ou substitutivo, for aprovada, o que acontece com as outras que foram juntadas? Aí tem uma regra de eficiência. Se uma delas é aprovada, as outras que foram apensadas e tratavam do mesmo assunto são consideradas prejudicadas. Basicamente, elas são arquivadas automaticamente. Entendi. Evita votar a mesma coisa várias vezes, né? Exato. E evita criar leis contraditórias também. Mas, claro, isso significa que o projeto que chegou primeiro acaba muitas vezes sendo a base da discussão. Faz sentido. E essas propostas, elas têm prazo de validade? Podem caducar se ficarem muito tempo paradas? Tem sim. Um prazo importante. O artigo 146 diz que toda proposição tem que ser votada até o fim da legislatura. A legislatura é o período de 4 anos do mandato dos vereadores, né? Certo. Se a legislatura acaba e o projeto não foi votado em definitivo, ele é arquivado, automaticamente. Acabou a legislatura, arquiva. E aí, já era. Perdeu o projeto. Para projeto de vereador, tem uma chance de resgatar. Nos primeiros 90 dias do ano legislativo seguinte, um vereador pode pedir para desarquivar, mas tem esse prazo. Para projetos do prefeito é um pouco diferente. Eles são devolvidos para ele e ele tem 30 dias para pedir que continuem tramitando na nova legislatura. Se não fizer isso, arquiva também. Essa regra força um certo ritmo, evita que as coisas fiquem paradas para sempre. Ok, entendi essa parte do arquivamento. E o caminho normal de um projeto? Depois que ele é protocolado, como ele começa a andar? Saúde, educação, obras, justiça. Aqueles grupos de vereadores especializados, né? Isso. Essas comissões analisam o projeto, dão um parecer, que pode ser técnico, jurídico, de mérito. Depois dessa análise nas comissões, a regra geral, segundo os artigos 147 a 149, é que o projeto precisa ir para a ordem do dia. A pauta da sessão plenária. Exatamente. Para ser discutido e votado por todos os vereadores em plenário, salvo se tiver algum regime de urgência, claro. E é importante dizer que todos os documentos, o projeto original, os pareceres, substitutivos e emendas ficam disponíveis no sistema interno para os gabinetes e bancadas acompanharem. Transparência no processo. Com tantas propostas, emendas, substitutivos, como é que eles decidem o que votar primeiro? Imagino que a ordem da votação possa mudar o resultado, né? Com certeza. A ordem é crucial e o regimento estabelece regras de preferência, nos artigos 150 e 151, para organizar isso. Por exemplo, um substitutivo, aquele texto alternativo completo, geralmente tem preferência sobre o projeto original. E um substitutivo de comissão tem preferência sobre um de vereador. Ah, interessante. E para as emendas? Para as emendas também tem uma ordem. Primeiro votam as supressivas, que querem tirar uma parte do texto, depois as modificativas, que alteram algo, depois as aditivas, que acrescentam, e por último, as redacionais, que são só para ajustar a escrita. Entendi a lógica. E, de novo,
Emendas de comissão costumam ter preferência sobre as de vereadores individuais. E se tiver subemenda, que é uma emenda em cima de outra emenda, ela é votada antes da emenda principal. Essa hierarquia toda ajuda a organizar a votação de um jeito lógico. Para requerimentos, a ordem de apresentação costuma definir a preferência. Parece um fluxograma bem pensado. E se tiver um projeto que é muito importante e precisa andar mais rápido que o normal? Tem como acelerar? Um fast track? Tem sim. É o chamado regime de urgência, previsto lá no artigo 152. Serve justamente para isso, abreviar o processo quando tem um interesse público relevante que justifique a pressa. E como funciona? É só pedir? Não é tão simples. Um vereador ou uma comissão pode solicitar urgência, mas o plenário, ou seja, a maioria dos vereadores presentes na sessão, precisa aprovar esse pedido. Artigo 153. O plenário tem que concordar. Exato. Se a urgência for aprovada, aí sim o projeto ganha prioridade. Ele já entra na ordem do dia daquela mesma sessão para a primeira discussão. E a segunda discussão acontece logo na sessão seguinte. Bem mais rápido mesmo. Sim, e mesmo com urgência, ainda dá para pedir vista, que é mais tempo para analisar, ou adiar discussão. Mas o prazo é bem curto, no máximo 3 dias, artigo 154. É um jeito de agilizar, mas tem restrições, não se aplica a qualquer matéria, especialmente aquelas que já têm um rito especial previsto na Lei Orgânica, artigo 155. E o contrário disso? Tem assuntos que já são naturalmente mais rápidos, que só precisam de uma discussão? Tem sim. O artigo 156 lista os casos de discussão única. São situações geralmente mais pontuais, onde o debate já foi concentrado antes. Entram aí análise de vetos do prefeito, pareceres de comissão que já recomendam rejeitar ou arquivar um projeto ou que o consideram inconstitucional, requerimentos, moções, emendas redacionais a projetos que já foram aprovados e projetos para dar nome à rua, praça, prédio público. Esses de nome de rua são mais simples mesmo. Geralmente sim. E tem uma exceção interessante. Parecer da Comissão de Ética, recomendando arquivar representação contra vereador. Se não for denúncia de eleitor, nem vai a plenário. A mesa arquiva direto. Falando nessas discussões, como é que funciona a primeira discussão de um projeto normal? É aí que o debate esquenta pela primeira vez? É o primeiro grande momento do debate em plenário, sim. Depois que o projeto passou pelas comissões e tem os pareceres, ele vai para a ordem do dia. Artigo 157. A discussão começa com a leitura do parecer pelo relator da comissão, aí abre para debate. Cada vereador inscrito tem um tempo, normalmente 5 minutos, para falar a favor, contra, tirar dúvida. Artigo 158. E é aí que podem propor mudanças. Exatamente. E esse é um ponto crucial do artigo 159. Substitutivos, emendas e subemendas só podem ser apresentados antes de encerrar a primeira discussão. Então tem um prazo limite bem definido para mudar o conteúdo. Isso mesmo. Depois que o presidente da sessão declara encerrada a primeira discussão, não dá mais para apresentar esse tipo de mudança substancial. O texto base fica, digamos, congelado quanto ao mérito. A única exceção são as emendas redacionais, de ajuste de texto, que podem vir depois. Isso força que as grandes propostas de alteração e as negociações aconteçam mais cedo no processo. Isso é bem importante para a estratégia política, imagino. Quer dizer que não dá para tirar um coelho da cartola na última hora e mudar tudo. E depois dessa primeira discussão, o que vem? A segunda discussão e a votação. Correto. A segunda discussão é mais uma rodada de debate em plenário. Cada vereador tem mais 5 minutos para falar. Artigo 160. É a chance de reforçar argumentos, rebater o que foi dito já considerando o texto como ele ficou depois da primeira fase. Quando esse segundo debate acaba, aí sim o presidente encaminha para votação. Artigo 161. E aí segue aquela ordem que você falou. Emendas, substitutivos... Exatamente. O artigo 162 detalha bem. Votam-se primeiro as emendas a um substitutivo, depois o substitutivo. Se ele for rejeitado, votam-se as emendas ao projeto original e, por fim, o projeto original.
As emendas geralmente são votadas uma por uma, respeitando a preferência das de comissão, mas pode ter votação em bloco se aprovarem um requerimento para isso. E se tiver mais de um substitutivo? Se tiver vários, eles são votados antes do projeto original, na ordem inversa em que foram apresentados, e os de comissão têm preferência. Se um substitutivo for aprovado, ele derruba os outros e também o projeto original, artigo 163. Quando finalmente o projeto, com as emendas e substitutivos aprovados, passa pela votação final, ele vai para uma última etapa antes de sair da Câmara, a redação final. Artigo 164. Redação final. Isso soa como uma revisão de texto, um controle de qualidade final. Exatamente essa a ideia. O artigo 165 define como a revisão da linguagem, do português mesmo, e para ver se está tudo adequado à técnica legislativa, as normas de como se escreve uma lei direitinho, sabe? Para ficar claro, organizado, sem ambiguidade. Uma espécie de polimento final. E quem faz isso? Normalmente, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, CCJL, faz isso para a maioria dos casos. Se for matéria orçamentária, aí é a Comissão de Finanças, que em Caxias é a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, artigo 166. O prazo para fazer esse parecer de redação final é rápido e imediato se for urgente, ou até 2 dias úteis no normal. Mas a comissão pode precisar de mais tempo, artigo 167. E nessa fase ainda pode ter emenda. Só emenda redacional, artigo 168, apenas para corrigir erro de português, problema de clareza, alguma coisa que ficou contraditória, ou algum ajuste na técnica legislativa, não pode mais mudar o mérito, o conteúdo que já foi votado. E se mesmo depois disso notarem um erro? Tem uma previsão para isso, o artigo 168-A. Se perceberem um erro na redação final depois de aprovada, o presidente da Câmara toma as medidas para corrigir e avisa a comissão. É uma segurança a mais. Quando essa redação final está pronta e aprovada, o caminho final depende do tipo de proposição. Como assim? Projetos de decreto legislativo, de resolução e de emenda à lei orgânica, que são promulgados pela própria Câmara, já vão direto para a mesa diretora, oficializar, artigo 169. Já os projetos de lei que precisam ir para o prefeito seguem para uma última etapa formal, a fase de autógrafo. Autógrafo. O que seria isso? O autógrafo, explicado no artigo 170, é o documento oficial que reproduz o texto final aprovado já com a redação final certinha. É a versão limpa, digamos assim. Ah, o documento que vai para o prefeito assinar. Exatamente. Ele é feito em 2 vias. A primeira via é enviada oficialmente para o prefeito, decidir se sanciona, transformando em lei ou se veta. A outra via fica arquivada na Câmara. E tem uma última checagem. Se a Câmara notar algum erro no autógrafo depois de já ter mandado para o Executivo, o presidente pode pedir o documento de volta para corrigir antes da decisão final do prefeito. Uau! Olhando para todo esse caminho que a gente percorreu, dos artigos 138 a 170, fica bem claro, né? Existe um fluxo, um processo bem estruturado, começa com os tipos de proposta, passa pelas discussões, permite mudanças como emendas e substitutivos, mas sempre com regras, com prazos, como aquele limite na primeira discussão, tem a opção de urgência, a revisão da redação final e, para as leis, o envio formal do autógrafo. É um processo bem detalhado mesmo. Sem dúvida. E o interessante é perceber como essas regras todas buscam um equilíbrio, né? Tenta-se equilibrar o tempo necessário para um debate democrático, a participação efetiva dos vereadores, a eficiência para que as coisas não fiquem paradas e também a busca por uma qualidade técnica e jurídica das normas que vão sair dali, que vão afetar a vida na cidade. Para quem se interessa em como as decisões são tomadas em Caxias, entender esse fluxo do regimento é fundamental. São as regras do jogo legislativo. Pensando nessas regras, sabe? Especialmente essas que criam momentos decisivos, como a de apresentar emendas só até o fim da primeira discussão, fica aqui uma reflexão para a gente. O quanto essa estrutura formal não acaba influenciando, talvez até direcionando, as negociações e as estratégias políticas que acontecem antes mesmo do projeto chegar no plenário para discussão formal. Boa pergunta.
Será que boa parte do jogo político, dos acordos, das concessões, não acontece justamente nos bastidores, nas conversas entre os vereadores, nas comissões, entre as lideranças? Justamente por causa dessas limitações e etapas do regimento. Fica aí a pergunta no ar para a gente pensar. Agradecemos muito a companhia de todos nesta nossa exploração do processo legislativo da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Até a próxima.